O convívio humano é muito complicado. Ele é complicado tanto para o positivo quanto para o negativo. Quando a gente vive uma boa relação é complicada, porque a gente tem que fazer continuar sendo bom, isso dá trabalho. Quando a gente vive uma má relação, isso também é complicado, porque a gente precisa se desvencilhar dela, nem sempre isso é fácil. Agora, uma das coisas mais difíceis da gente suportar num relacionamento, fora traição, deslealdade, é manipulação. Ser manipulado é tão chato, não é? Pois é. Para evitar isso, talvez seja bom você saber as 5 principais características de um manipulador, porque assim você identifica com mais facilidade e deixa de fazer papel de besta também com mais facilidade. Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! E se você puder, não, isto não é uma manipulação, é só um pedido honesto de um pobre youtuber. Se inscreva nesse canal, venha fazer parte da família Nós da Questão, ativa o sininho para receber notificação e já começa deixando o gostei. No final, não gostou, bota o não gostei. Simples assim. Agora vamos falar de manipulação? E aí, deixa eu deixar pelo menos 2 coisas claras antes da gente entrar no conteúdo. A primeira é, quando eu falar manipulador, eu estou falando para homens e para mulheres, tá bom? Mas eu não vou ficar. O manipulador, a manipuladora, não. É um gênero só, vale para qualquer gênero, qualquer orientação sexual, qualquer religião. Eu estou falando para seres humanos e eu preciso usar um gênero para falar. Escolhi falar no masculino. Não só tem homens manipuladores, há mulheres também. Fiquem tranquilos. Outra coisa, eu estou falando de um manipulador leve, neste caso. Não estou falando de um perverso narcisista, não estou falando de um sociopata, de um psicopata. Não, eu estou falando de um manipulador leve. E essa categoria existe. Há pessoas que manipulam as outras de uma forma muito mais sutil, muito mais leve. Qual seria a grande diferença? A grande diferença seria que, de fato, essa pessoa não tem a intenção de lhe fazer mal, de lhe prejudicar. Ela só é, no final das contas, uma pessoa egoísta, uma pessoa que só olha o próprio umbigo e que está querendo que tudo seja como ela quer. E para isso, muitas vezes, ela manipula. O que não quer dizer, no caso leve, que ela não sinta culpa. Muitas vezes sente. Há sentimentos de culpa, há sentimentos de remorso, mas mesmo assim, com culpa ou sem culpa, eu quero que seja do meu jeito e eu vou lhe manobrar para ser do jeito que eu quero. É deste público que eu estou falando. Inclusive, se você quer mais vídeos sobre pessoas manipuladoras, você tem aqui no canal vídeos de como identificar pessoas manipuladoras, manipulador agressivo passivo, diferença entre manipulador, psicopata, sociopata, isso tudo tem aqui no canal. Agora é hora da gente falar do manipulador leve. E o manipulador, ele é um mestre na ilusão. E ele lhe ilude através da mentira. E por que ele faz isso? Como eu disse, porque ele quer atingir o objetivo dele. O objetivo que você não sabe qual é. Claro, porque se você soubesse não era manipulação, era acordo. Essa é a diferença entre uma manipulação e um acordo. Na manipulação eu sou levado para o seu objetivo sem que saiba que é o que você quer. Senão a gente entraria numa negociação, num acordo. E quem está sempre manipulando consegue levar você a um estado muito interessante, que não é só com você não. A gente precisa de treino para não cair nesse estado. Eu próprio precisei me treinar muito para não cair nesse estado, que é o estado de dizer não. Você não consegue dizer não a quem lhe manipula, porque isso vem através da culpa. Ai meu Deus, eu não posso dizer não, dessa forma não dá, através do medo. Eu vou perder se eu disser não, eu vou magoar se eu disser não. Engraçado, né? Às vezes as pessoas conseguem fazer isso com você. Comigo também conseguiam, sobretudo diante da demanda que eu tenho, né? Há uma demanda de pessoas muito grande que me procuram, preciso dizer não a muita gente. Antes isso era difícil para mim. Hoje em dia eu compreendo, há limites, né? Eu tenho os meus limites, não dá. Eu gostaria de dizer sim a todo mundo, mas eu não posso, então é não. E perceba também que o manipulador só tem força e só consegue o objetivo dele se ele conseguir usar as suas incertezas e a sua abertura de espírito.
Neste sentido, você não será vítima de um manipulador se você for uma pessoa mais certa de si mesma. Então, isso vai evitar que você caia nessa dinâmica. Mas agora vamos ver quais são as 5 características que, quando reunidas, você pode ter certeza de que você está com alguém que está, ainda que de forma leve, tentando lhe manipular. A primeira característica é a necessidade de controlar tudo. Um manipulador, ele precisa ter controle de tudo. Então ele quer controlar a sua agenda, o seu tempo, o que você fez, com quem você fez, como você fez, qual roupa, qual amizade, relacionamento com a família, quanto ganha, tudo. Sabe o que é tudo? Tudo é tudo. Pois bem, há pessoas que fazem parecer que isso está acontecendo com a melhor das intenções, é para o seu bem. Eu preciso ter no meu celular a sua localização em tempo real porque eu me preocupo com você. E algo pode acontecer, você volta de noite da universidade, fico preocupado com aquele caminho, eu preciso saber, eu preciso ter certeza que você está bem. E aí você diz, meu Deus, olha quanto cuidado comigo. Quem tem cuidado faria diferente, iria lhe buscar na universidade, né? Pegando o exemplo que eu estou dizendo. Não precisava da sua localização em tempo real para saber de tudo. Então, fica ligado. A segunda característica de quem manipula é o egoísmo. Normalmente essas pessoas são muito autocentradas. Elas só querem saber delas próprias, dos próprios interesses, da necessidade delas, no final das contas. Então, quer ver uma característica que entra nisso que eu estou dizendo do egoísmo? Elas têm muita dificuldade de ouvir. Elas têm muita facilidade em serem ouvidas. Olha, eu preciso disso, olha, você não fez aquilo, olha. Mas quando você fala das suas necessidades, você está sendo egoísta. Você vai ser acusada de egoísmo, você vai ser acusada de incompreensiva, você vai ser acusada de qualquer coisa. Na coisa mais simples, basta você dizer assim, eu queria tanto assistir aquele filme. Nossa, mas toda semana a gente vai só para o filme que você quer. Nunca a gente vai para os filmes que eu quero. Quando, na verdade, isso não corresponde à realidade. Nunca ou muito raramente você vai ao filme que você quer. Sempre ao filme do outro. Mas na hora que você falar da sua necessidade, você vai receber uma acusação. Ao invés de ser escutada, acolhida, entendida, pode até ser que sempre se vá no filme que você quer, mas ainda assim o outro poderia acolher, né? E dizer, tá, a gente pode assistir esse, mas como é que a gente faz para fazer isso que eu também quero ver, né? Isso se chama negociação. Na hora que o outro começa a lhe acusar muito e que você sente que o outro é muito egoísta, tome isso como segunda característica. A terceira característica são pessoas exaustivas. Exatamente. Às vezes você está ao lado de pessoas que elas lhe deixam exaustas e você não sabe por quê. E eu vou lhe explicar. É porque elas são vampiros emocionais. Elas sugam a sua energia vital. E como é que elas fazem isso? Demandando. Elas sempre pedem e elas dão muito pouco. E aí é hora, quando você começar a se sentir muito exausto ou exausto ao lado de alguém, dá assim para a pessoa um para, bebê! Para, porque eu preciso de vida. Eu preciso respirar. E você não pode ser a minha respiração, meu sangue, minha vida. Não. Então, pessoas que manipulam, uma terceira característica é o quanto elas lhe deixam oco. Você sente oco convivendo com essa pessoa. Até porque, no final das contas, nada é muito como você quer e isso é cansativo. Isso, de fato, deixa a gente muito exausto. Eu tive um amigo certa vez, essa amizade eu acabei, que eu gostava dele, mas eu comecei a perceber que eu não recebia nada dele, eu só dava. E que no final de algum tempo eu começava a me sentir muito mal com aquilo, porque eu ficava oco, completamente oco. Nada, sabe o que é nada? Se eu tivesse com um problema, meu problema era besteira, se eu tivesse com uma dúvida, era bobagem, mas as coisas dele eram sempre coisas muito valiosas, muito importantes e que eu me empenhava em ajudar.
e no final do empenho eu me sentia oco. Essa é a palavra que eu mais gosto, oco, porque não havia troca. E aí eu comecei a perceber ao lado de que pessoa egoísta eu estava. Porque eu tenho muitos defeitos na vida, muitos. Eu sou assim, um poço de defeitos. Agora, egoísta eu não sou. Realmente, esse pecado eu não levo quando morrer. Então, fica de olho. E a quarta característica das pessoas que manipulam é a mentira. São mentirosos. Isso eu já falei no começo, mas agora colocando como característica, são pessoas que são gentis, amáveis, dóceis. São pessoas que, inclusive, parecem saber exatamente o que você quer ouvir. E elas dizem aquilo que você quer ouvir. Legal, né? Seria se fosse verdade. O problema é que é só um disfarce para lhe conduzir. E na hora que eu tenho a sensação de que eu estou diante de uma pessoa gentil, amável, preocupada e que diz o que eu quero ouvir, eu tendo a fazer o quê? A ceder para essa pessoa, a seguir esta pessoa, a achar que essa pessoa tem razão nas coisas. E essa pessoa chega mesmo a lhe desorientar com as juras que faz, porque jura tanta coisa que você se desorienta e mais, você começa a desacreditar de você. Então, na hora que você conviver com alguém que leva você a desacreditar de você mesmo, fique de olho. Sabe por quê? Porque quando a gente ama alguém, gosta de alguém, quer ver o progresso dessa pessoa, a gente não desacredita a pessoa dela mesma. Eu vou lhe dar um exemplo. Se alguém chegar para mim e disser, eu vi um disco voador, eu não vou desacreditar esta pessoa. Eu não acredito que ela viu o disco voador, mas eu acredito que ela acredita. Compreende a diferença? E eu vou trabalhar na minha fala com esta pessoa nessa direção. Eu não vou dizer, para de ser doida, tá ficando o quê? Como assim? Não viu nada? Não, eu vou dizer, me conta essa história direito, eu tenho certeza que você acredita nisso que você está me dizendo, mas eu preciso entender. É muito diferente de dizer que a pessoa não sabe o que diz, que ela está maluca, que ela está inventando, que ela está vendo coisas. Não, eu não desacredito os outros. E a quinta característica é que elas são delirantes. Elas mentem tanto para todo mundo para manipular que elas acabam acreditando na mentira que contam. É neste sentido que eu quero dizer que elas são delirantes, porque elas acabam de fato acreditando que são muito boas, que são muito melhores, que estão fazendo algo que é justo, que elas merecem ter tudo, que estão acima das regras, que aquela regra imposta a ela não é justa para os outros, não para ela. Uma pessoa que necessita controlar tudo, que mente muito, que é egoísta, que é exaustiva e que de tanto dizer as coisas acaba sendo delirante porque acredita na própria manipulação que conta, é muito, muito provável que você esteja convivendo com alguém que tenta lhe manipular. Insisto, uma manipulação leve, não necessariamente aquela manipulação que vai lhe levar a uma doença, a um desequilíbrio, a uma coisa mais séria. Mas é preciso que você alerte essa pessoa. E como é que você alerta? Dizendo, não vou entrar nisso. Por esses dias, o familiar de um paciente quis conversar comigo. E o paciente deu permissão para que o familiar conversasse comigo, disse que tudo bem, que não se importava, e com a permissão do paciente eu então fui escutar o que é que o familiar queria. E eu achei tão engraçado, porque esse familiar veio, ele estava muito claramente querendo me manipular. E ele queria me manipular para me levar a acreditar que o paciente deveria acreditar nas coisas que ele queria. Eu achei tão divertido, porque lá para as tantas eu disse, fulano, escute, deixa eu lhe dizer uma coisa, pare, porque não vai ser por aí. Eu sei onde você quer chegar, você sabe onde você quer chegar e nós sabemos que não vai chegar, não é verdade? Eu sei exatamente onde essa história termina. Então, se você quer falar comigo, fale de você, mas não tente me conduzir dessa forma, porque eu já sou velho, ainda não estou demente, porque quando eu tiver pode ser que me levem com facilidade, mas desse jeito não. Pare.
Faça assim não. Esse homem tomou um impacto, né? Ele ficou impactado com isso, porque eu acho que as pessoas esperam que os psicólogos ajam de outra forma. Talvez os psicólogos ajam, né? Os meus colegas, eu não, eu sou assim. Eu sou meio franco mesmo. Bem, terminamos a conversa, ele agradeceu muito e tal. Depois o paciente me contou que ele disse que eu era um péssimo psicólogo, que o paciente não deveria estar comigo, que barará, barará. Em outras palavras, como ele não conseguiu a minha adesão à manipulação dele, então a única forma é destruindo o objeto. Chega para o meu paciente e diz, deixa essa pessoa não é boa, essa pessoa não presta. Pronto, tudo bem. E aí o paciente, que também não é bobo, entendeu, eu nada disse, claro, mas o paciente entendeu, disse, realmente, ele deve ter percebido que não conseguiu levar o senhor no papo, não é? Eu fiquei calado, né? Calado estava, calado continuei, pensando nessa coisa interessante da manipulação. Como ele não conseguiu me manipular, é preciso me destruir na vida do outro. E o manipulador muitas vezes não faz isso. Olha, deixa aquela tua amiga, ela é uma péssima influência, não dá certo na sua vida. Mas escuta, como assim? Você pegar carona assim com essa pessoa, isso também tá errado, não deve ser. E por aí vai. Então, deixa eu só te contar uma coisa. Quando você se der conta que você está diante dessas 5 características, pegue essa pessoa e mande esse vídeo para ela. Assim, você vai dizer que não é uma pessoa tão manipulável quanto ela pensa e vai ser só mais um a me odiar, porque eu já sou tão odiado. Eu recebo tanto e-mail de ódio que você nem sabe. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e que você pare de ser levado na conversa tão facilmente. Pense nisso. Tchau, até a próxima!